E enxergar a imensidão de caminhos, ao invés de insistir sempre no mesmo erro e na mesma dor. Aprenda a gostar de você, a cuidar de você e principalmente a gostar de quem também gosta de você. Quem dedica amor ao próximo e trabalha para dar alegria aos semelhantes, viverá sempre em harmonia com o seu íntimo. De amor.